Fala, meu concurseiro, minha concurseira, mais uma aula de Direito Penal. E o tema da aula de hoje é lei excepcional e lei temporária, beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui que hoje o câmera faltou, então eu sou o câmera e eu sou tudo, beleza? Vê só, o que é que a gente vai ver hoje? Duas leis que caem muito em concurso público. Lembre-se que a gente ainda está dentro de aplicação da lei penal no tempo. Tranquilo? Vai lá no slidezinho. Deixa de ser bisonhinho. Tá aqui, ó. Lei excepcional e lei temporária. Professor Everton Mota, bacharel em Direito, tecnólogo em Logística, pós-graduado em Direito Ambiental, aprovado em 15 concursos, 6 concursos na área policial e aprovado na OAB. Segue o jogo. Lei excepcional temporária. Veja. Você vai tirar um print dessa tela e vai ler. Ou dá pausa aí, seu bisonho. Vamos lá, ó. Lei excepcional. Tem data de início de vigência, mas não tem data de final da vigência. Dura até terminar a anormalidade jurídico-social. Tem alguns exemplos aqui. E a lei temporária tem data de início e tem data de fim. Tem alguns exemplos aqui. Olha para mim que eu vou te explicar bonitinho. Lembrando que toda vez que você for fazer alguma questão de lei penal no tempo, você tem que fazer a linha do tempo, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou desenhar aqui de novo a linha do tempo. Eu venho aqui, aqui, tá bom aqui, ó. Linha do tempo, ó. Isso aqui é a linha do tempo. Só para você se basear no que eu vou falar agora, beleza? Toda questão que você for resolver de aplicação da lei penal no tempo, tenta fazer essa porra dessa linha do tempo, que tu não vai se perder. Deixa ela bem bonitinha aqui no padrão. Ó, a lei excepcional ou temporária, não importa qual das duas, o que eu vou falar serve para as duas a partir de agora, beleza? Ó, lei excepcional, vou abreviar aqui, versus lei temporária. O que é que acontece? Essas duas leis, elas não foram feitas para épocas normais. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária são elaboradas em épocas de anormalidade jurídico-social. Que danada é isso, professor? Anormalidade jurídico-social são situações anormais, ou seja, fora do normal, como por exemplo, uma guerra, uma pandemia que a gente acabou de passar, ainda está rolando aí alguns resquícios da pandemia, mas já passou, graças a Deus. Ou seja, são períodos de anormalidades, um enchente, um temporal, uma catástrofe, são situações anormais. Copa do Mundo, não é todo dia que tem uma Copa do Mundo no Brasil. São situações anormais, beleza? Toda vez que a gente tem uma época dessa de anormalidade jurídico-social, o que é que acontece? Algumas leis excepcionais ou temporárias são elaboradas. E essas leis são feitas para durarem pelo período da anormalidade. Digamos que a anormalidade começou aqui no dia 1/1, beleza? De que ano, professor? O ano que você quiser. Vou botar o ano 2022, que é o que a gente está. De 2022 começa um período de anormalidade. Exemplo, professor, a pandemia. A pandemia começou aqui, dia 1/1/2022. Isso é um exemplo, bisonho. Ah, professor, a pandemia não começou nessa data, vai arrombar. Isso não vai cair na prova? É um exemplo. Seu jegue, presta atenção. Está aqui o início da pandemia. Foi criada uma lei excepcional. Deixa eu grifar aqui, porque vocês já vão saber a diferença que tem entre uma e outra. Só existe uma diferença entre uma e outra, o resto é igual. A lei excepcional foi criada para perdurar daqui, certo? Até a pandemia acabar. Aí eu pergunto a vocês, a data que iniciou a pandemia, a gente até sabe.
Porque é decretado, né? Um estado de calamidade, um estado de qualquer coisa que indique que a partir de agora a gente está em estado de pandemia e algumas leis excepcionais serão elaboradas. Sei lá, não pode entrar sem máscara nos ambientes fechados. Não pode andar sem máscara na rua. Tudo isso são leis que vão perdurar até enquanto durar a pandemia. Pergunto a você, quando é que a pandemia acaba? Se ela começar hoje, quando é que ela acaba? Ninguém sabe exatamente isso, não tem como saber. Então, a lei excepcional, ela tem data de início, certo? Data de início. Deixa eu ver se dá para ver aí. Dá. Mas não tem data de fim. Não tem data de fim, porque eu não sei quando a pandemia vai acabar. Uma guerra. Durante uma guerra, são elaboradas também leis excepcionais. A guerra ela é decretada. Digamos que foi decretado guerra no dia 1/1/2022. A partir do dia 1/1/2022 está rolando guerra e tem uma lei excepcional que diz que é proibido acender a luz à noite. Que é para o inimigo não detectar onde tem casa e mandar um míssil lá. Então ninguém pode ligar a luz à noite. Essa guerra acaba quando? Ninguém sabe, então a gente chama de lei excepcional. Tem data de início, vou botar aqui, ó, início, mas não tem data de fim. Quando é o fim da guerra? Quem porra sabe? Agora, a lei temporária, ela tem uma data de início e tem uma data de fim. Vou colocar aqui, 2/2/2022. Ficou ridículo aqui esse 2. 2/2/2022. Ó, são só exemplos, seu bisonho. Digamos agora que a gente não está mais numa guerra nem numa pandemia. A gente está numa Copa do Mundo. Todo mundo lá, verde e amarelo, pinta a cara, bota lá uma toucazinha, boné. Tem até um boné ali do CPEM. Deixa eu pegar. Vou pegar esse boné aqui para ver se eu fico mais bonito com ele. Olha lá, bonézinho do CPEM. Então, beleza. Tá eu lá, né? Copa do Mundo, vibrando. Ouviram do Ipiranga as margens plás. Ó, durante a Copa do Mundo, seu bisonho, o que foi que aconteceu? Algumas leis temporárias são elaboradas para durar enquanto a Copa do Mundo estiver rolando. Do dia 1/1/2022 até o dia 2/2/2022, que é o final da Copa. Dessa vez a lei temporária tem data de início, é quando começou a Copa, e tem data de fim. Digamos que durante esse período ninguém possa vender chuteira da Adidas, somente da Nike. No raio de 300 quilômetros ao redor ali dos estágios, ninguém pode vender nada da marca Adidas. Apenas da Nike, que é a marca que patrocinou a Copa. Isso é um exemplo, bisonho, certo? E você tá lá vendendo. Tá você aqui vendendo Adidas é mais barato, tal. Vai ser preso, certo? Porque durante a Copa do Mundo ninguém pode vender, isso é um exemplo, seu porra. Então deixa de doidice. Estão entendendo, né? Beleza, vê só. Essa lei, ela é válida até quando acabar a Copa. Tem data de início e tem data de fim, porque eu sei quando vai acabar a Copa do Mundo, né? Então se chama de lei temporária, tranquilo? Agora, a única diferença entre uma e outra é essa. Uma tem data de fim, a outra não tem. É excepcional, só você lembrar, guerra, pandemia, não tem como eu prever o final de uma guerra nem de uma pandemia. Copa do Mundo, lei temporária. Lei de caça e pesca, por exemplo, do dia tal, do mês tal, até o dia X do mês Y, ninguém pode pescar nessa área, porque é a época que os peixes estão produzindo. Então ninguém pesca. Eu sei a data de início, sei a data de fim. É um período de anormalidade, porque o normal é que todo mundo pode pescar. Anormal é dizer, ó, a partir de agora até tal dia ninguém pesca para deixar os bichinhos produzir. Lei
temporária. Tem data de início e tem data de fim. Espero que você esteja entendendo, seu bisonhão. Mas o que é que as duas têm ainda em comum? Todas duas, elas são sempre ultrativas. Ultrativas, o que é isso, professor? Ultrativas significa que depois que ela é revogada, certo? Ela vai ser revogada aqui, quando acabar. Acabou a pandemia, apesar de não ter uma previsão do dia do fim da pandemia, mas a gente sabe que um dia vai acabar. Quando disser assim, ó, a partir de agora pode andar sem máscara. A gente tá tudo andando sem máscara já, graças a Deus, já faz meses que ninguém anda mais sem máscara. De máscara, porra, enrolei. Mas enfim, acabou a pandemia, acabou o período de anormalidade. Só que essas duas leis, elas vão continuar sendo aplicadas depois da sua revogação. Agora, só pode ser aplicada aos fatos ocorridos durante o seu período de atividade. Você já estudou atividade. Tudo que acontecer daqui para cá, dentro desse período, vai ser julgado pela lei excepcional ou temporária, ainda que seja descoberto depois. Digamos que você começou a vender da outra marca Adidas lá no meio da Copa, ninguém descobriu, ninguém lhe prendeu. Acabou a Copa, 4 meses depois, o juiz assistindo lá os vídeos e viu tu vendendo coisa da Adidas. Fudeu, ele vai te punir aqui. Meses depois que a lei foi revogada. Professor, mas aí seria uma ultratividade prejudicial. Sim, dessa vez a lei excepcional e temporária são sempre ultrativas. Para punir o réu, elas vão ultragir. É o que vocês estão vendo mesmo, certo? Professor, para prejudicar pode isso? Quando for lei excepcional e temporária, pode. Porque senão qual era a moral que essa lei ia ter? O cara foi preso lá na Copa do Mundo vendendo Adidas, no exemplo que eu dei. Quando acabasse a Copa, a lei seria revogada, então teria que liberar ele. Negativo. Ele vai continuar preso, porque essa lei continua válida. Vai ser aplicada mesmo depois de ser revogada. Agora só vai ser aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Entenderam? Então se liga aí numa parada, vê só. O que eu quero que vocês aprendam é isso aqui, ó. Tanto a lei excepcional como a temporária são sempre ultrativas, ou seja, serão aplicadas aos fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de serem revogados. Bisonhão, o que é que a gente tem aqui? Porra, danado eu fiz aqui, ó. Vê só. Leis excepcionais e temporárias são sempre ultrativas. Se a questão perguntar isso, diga que está certo, pelo amor de Deus. Lei excepcional e temporária, qual a diferença entre uma e outra? A temporária tem data de início e tem data de fim. A excepcional tem data de início, mas a gente não sabe quando acaba. Só isso, miserável! Quando acabar o tema aplicação da lei penal no tempo, a gente vai resolver um bloco de questões e a gente vai, você que está me assistindo, vai ver que é facinho resolver essas questões. Se você não entendeu, volta o vídeo, pausa, anota, faz lá o teu mapinha mental, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo na tua vida. Esse ano, ainda esse ano, você vai conseguir sua aprovação e você tem a obrigação de entrar em contato com a gente e informar. Passei, porra! Tamo junto, até a próxima.